Eu tinha prometido para vocês aqui no Canal 10 um vídeo pré-eleitoral, mas é um vídeo mezzo a mezzo, né? Já estamos na metade do caminho no momento que eu gravo esse vídeo para o processo de votação se encerrar. Vai até às 5 da tarde deste sábado, começou às 10 da manhã. E esse aqui é um vídeo mais para a gente poder entender algumas das situações que todos já sabem que ficaram claras nos últimos 3 anos e um pouco da percepção que eu tive em contato direto. Eu fiz questão de entrevistar todos os candidatos de forma presencial, em contato direto com todos. Todos têm algo em comum, que é a noção da realidade. Eu acho que não tem ninguém entre os 5 que não tenha noção da realidade do Santos. É uma realidade que ficou muito mais escancarada com o rebaixamento, né? Se o Santos tivesse escapado, talvez uma outra coisa fosse maquiada, mas não dá, não tem como. O Santos institucionalmente ele está numa condição assim extremamente preocupante, extremamente grave. E não há espaço para amadorismo, não há espaço para falta de transparência, não há espaço para politicagem, não há espaço para pessoas dentro do Santos que não sejam Santos. Não há espaço dentro do Santos para pessoas que não sejam profissionais, né? Não dá para fazer um grande acordo no final das contas e colocar dentro do clube só pessoas que apoiaram o grupo vencedor, né? Que a gente vai conhecer logo mais. Aliás, seria de bom tom que ao final do processo eleitoral, já que dificilmente Andrés Rueda vai conversar com o vencedor, claro que vai haver uma equipe de transição, mas que as boas ideias das outras chapas fossem apresentadas para quem vencer. Algumas são públicas, porque eles deram entrevistas, debateram, outras talvez tenham ficado guardadas aí as 7 chaves, nomes, parceiros, investidores, iniciativas, conversas talvez, um patrocinador, um fornecedor de material esportivo, a questão de estrutura, enfim. Eu acho que nessa hora tem que ter muito equilíbrio, tem que ser pouquíssimo, tem que ser zero vingativo, porque eu temo em relação a talvez um sentimento de vingança de alguns para com os adversários, né? Para com a opinião pública, para com a torcida, de tolimento das liberdades. Eu tenho um pouco de preocupação com relação a isso, até porque, como eu já disse aqui a vocês, todas as 5 chapas têm ótimas pessoas, os candidatos principalmente, mas a gente não pode ser ingênuo a ponto de achar que dentro de todas as chapas só tem gente boa. Tem gente ruim em todas. Tem gente ruim em todas. E aí o presidente que sentar na cadeira, apesar de todos terem me falado que não vai ter cabide de emprego no clube, ele vai ter no momento 1, no primeiro momento, ou momento 0, alguns até gostam de falar assim, que entender que determinado tipo de gente só serviu para a campanha. Para a campanha serviu. Para estar no clube não. E se o cara entendeu que ele serviu para a campanha porque queria ajudar o Santos e depois que o candidato dele foi eleito, ele abrirá caminho para quem é profissional, melhor ainda. Agora, se o cara for exigir espaço, apoio, emprego, e se não conseguir começar a bater na direção do clube desde o primeiro dia, aí esse eleito vai ter um grande problema. Eu espero que o vencedor tenha deixado tudo isso muito bem alinhado com quem ele buscou para fomentar a sua campanha. Eu estou falando isso para todos eles. Repito, difícil, talvez uma chapa tenha um pouco mais, outra tenha um pouco menos, mas de pessoas com as quais a gente talvez não quisesse contato ou que essas pessoas tivessem acesso às coisas do clube. Mas vai haver. Não adianta as pessoas se iludirem, porque vai ter. E aí entra a capacidade de gestão de pessoas de quem ganhar, né? Porque ideias para futebol todos têm. Ideias para estrutura, elas são óbvias. Tem a vila para construir, reconstruir, tem um CT
de base para procurar um terreno para construir, tem o CT Pelé para resolver, não tem nenhuma mágica nisso aí, né? Que precisa de dinheiro, todo mundo sabe como é que vai ser, cada um tem o seu jeito, SAF, investidor, fundo, isso aí todo mundo sabe. O grande problema é o dia a dia, o grande problema é relacionamento. É, por exemplo, impedir que um elenco de futebol, como o do Santos, esteja absolutamente largado, sem comando, e você ter o equilíbrio necessário para não ser um ditador, não ser um carrasco. Tem que ter o jogo de cintura para saber lidar com esses caras, né? Com os jogadores, para saber lidar com o empresário, para saber lidar com o presidente de outros clubes, com o presidente de federação, com executivos das televisões, da mídia, para você poder fazer acordos melhores para o clube, inclusive com a questão de lei do mandante, inclusive com a questão de pay-per-view, inclusive com a questão de um documentário com a participação do Santos, uma série com a participação do Santos aí na Série B, foi até algo dito pelo Giovanni Martinelli do Diário do Peixe, com muita propriedade. O Santos tem uma chance dentro do caos de capitalizar muito, né? Com a imagem da volta, porque eu tenho certeza que o Santos vai voltar. Enfim, é uma escolha que eu disse até para alguns amigos que é mais fácil escolher presidente da República do que escolher o presidente do Santos. Fica aqui uma dica para o futuro, duas aliás, que a campanha do Santos ela possa ter segundo turno, sabe? Eu sei que é difícil, mas assim, uma semana depois, ou 3 dias depois, sei lá, faz o primeiro turno numa sexta-feira, o segundo turno num domingo, uma campanha de sábado, sabe? Uma coisa muito rápida para não atrapalhar, para que as pessoas decidam entre um ou outro, porque eu até perguntei para um dos candidatos, você acha que essa quantidade não pulveriza votos, por exemplo, de quem tem uma mesma linha de pensamento, 2, 3 com uma linha, 2, 3 com outra, e aí, porque muita gente me mandou mensagem com dúvida, pô, eu tô entre esse e aquele, o que eu faço? Eu falei, olha, não sei, eu não posso decidir pelas pessoas, cada um tem que ter a consciência, o coração, entra a razão, mas entra muito feeling também nessa hora, sentimento, né? Então acho que talvez fosse algo a ser discutido, ter um segundo turno muito rapidamente. E outra coisa, conselho deliberativo, para que não haja o que a gente ouviu durante a campanha de que as chapas têm composições heterogêneas, com grupos diversos, grupos que já foram antagônicos e que ninguém sabe como esses grupos vão se comportar de forma unida no Conselho Deliberativo. Talvez fosse melhor, no futuro, já que o Santos é o mais democrático dos clubes, né? No São Paulo votam lá conselheiros, 200 votos elege o presidente, o Santos associado vota, né? Talvez seja o caso de que para o conselho o cara se candidate, ele, eu apoio fulano de tal, mas você pode não querer votar nele, como acontece tantas e tantas vezes, a pessoa vota no governador de um partido, no presidente de outro, no senador de outro, no deputado de outro, o brasileiro é assim, não vota por filosofia, por ideologia, vota por nome, por simpatia muitas vezes. Então talvez seja o caso de dentro do Conselho do Santos, claro que aí seria uma campanha muito mais acirrada, muito mais gente pedindo voto, muito mais gente participando, mas aí você, por exemplo, ouvir quais são as propostas do conselheiro. Quais seriam as propostas do conselheiro? Você a conhecer o cara que está ali como poder legislativo, o que ele pensa, qual é a dinâmica dele, qual é a possibilidade de se dedicar de forma mais efetiva ao conselho. Eu não estou aqui falando nada de outro mundo, eu só estou dando uma sugestão, acho que era bom pensar, né? E aí o cara votaria em 2 conselheiros, a chance de votar em 2. Aí somava tudo depois lá e pronto. Enfim, são algumas das ideias que talvez possam ser implementadas no futuro, e pelo que eu percebi também sobre ideias para o futuro, o tal do comitê de gestão deve acabar, né? Eu acho que deve acabar. Tem um candidato que acha que não deve, os outros 4, pelo que eu entendi, acham que deve acabar. Eu concordo que o comitê de gestão não serve, não funciona,
um instrumento que parecia correto no passado, mas num clube de futebol, no Santos, não funcionou. Se o Santos tivesse terceirizado o seu futebol, como SAF, aí se a SAF tem lá um comitê de gestão é outra história, mas dentro do ambiente do clube, percebam, não há uma gestão em que o CG começou e terminou, todo mundo largou a função no meio do caminho, quase todo mundo. Nenhum CG que começou terminou intacto. Por quê? Por causa da pressão, porque o cara não está acostumado a lidar com aquilo, porque é diferente da empresa dele, porque ele não consegue contribuir, porque ele tem medo do que acontece por causa do futebol, né? Porque talvez ele tenha ideias para implementar e ele não consiga. Aliás, vejam que coisa, o Andrés Ueda, ele foi CG do Modesto e do Pérez, né? Se eu tiver errado, por favor, me corrijam, porque eu lembro de ter ouvido essa história. Então, CG para nada serve. Então, tem que ser logo feita uma mini reforma estatutária para acabar com esse negócio. Quem ganhar, e aí vamos ver o que acontece depois das 5 da tarde, né? Quando vai ter início o processo de apuração dos votos online, presenciais. E também já logo depois o que o novo presidente vai dizer, né? Porque a gente quer logo uma resposta. Claro que não pode ter pressa para algumas coisas, tem que ter sabedoria, mas como eu disse no vídeo sobre treinadores, treinador tem que estar definido até o final da outra semana. Isso tem que acontecer. Deixa eu só dar um recado aqui também antes de seguir para vocês, porque eu tenho mais algo a dizer a respeito dessa eleição. Esse vídeo aqui é um conteúdo para Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Em São Paulo, na Vila Madalena, no Instagram, @Unitar.beef, no WhatsApp 11 98798 4884, 11 98798 4884. Se você estiver nas redondezas da Vila Madalena, pode solicitar a entrega em loco com o meu amigo Marcão, ir lá pegar com o Marcão. Então, tem a opção do delivery que entrega na sua casa. Dizendo que viu aqui no Canal 10, tem 15% de desconto na primeira compra em Vila Unitar Premium Beef, a arte do bom churrasco. Aproveito também para pedir para você que chega agora ao canal para que se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que ajuda muito o nosso trabalho. Se quiser, torne-se membro do canal, compartilhe também os links dos nossos vídeos na sua rede social e no seu grupo do WhatsApp. Ajude o Canal 10 a continuar crescendo. Só mais uma coisa, tem muitos companheiros fazendo um trabalho profissional neste sábado, né, de eleição no Santos. Eu recomendo, por conhecer qualidade profissional, caráter, dedicação, o pessoal de Olho no Peixe, que está fazendo um trabalho excelente, né? Um abraço para o Felipe Camargo e para toda a equipe. Durante o dia estou acompanhando pelo De Olho no Peixe, e a Santos TV vai fazer também o material ao vivo, né? O pessoal da Santos TV, que é muito competente, vai trazer logo mais a transmissão. Não sei se alguma emissora de TV a cabo vai mostrar, não sei se as TVs locais vão fazer alguma cobertura na hora da votação, enfim. Na internet vocês encontram, então vai ter essas opções aí, vão haver essas opções. Sei que o pessoal do Esporte por Esporte também está fazendo, tem muita opção boa para você acompanhar depois, de forma tranquila, o que vai acontecer no Santos. Eu só pediria encarecidamente a todos o seguinte: eu sou um jornalista profissional e eu acredito muito em profissionalismo, não em extremismo, não em gente que não tem qualificação para fazer o trabalho como jornalista e que fala o que as pessoas querem ouvir. Quem fala o que as pessoas querem ouvir, isso é um método, isso é um tipo de populismo que é para captar a atenção das pessoas sem dar profundidade à análise do que tem que ser falado. Então, tome muito cuidado com algumas coisas que vão ser ditas no curto prazo e tenham a consciência de que todo ser humano merece uma oportunidade. Todo ser humano merece uma oportunidade.
O cara que sentar na cadeira como presidente do Santos, ele não pode, a partir do momento que ele for eleito, ele não pode ser achincalhado, detonado, criticado, não pode se torcer contra a gestão dele, seja quem for que vencer. É preciso dar um tempo para o cara e não é passar pano, porque passar pano é um argumento tão pobre. O cara vem, passa pano. Passar pano é de uma pobreza falar isso, sabe? Desculpa dizer, sabe? É uma falta de argumento que chega a ser constrangedora. Então, na vida, as coisas não se resumem a passar pano ou não passar pano. A vida ela precisa ter análise. As coisas da vida e do futebol elas precisam ser analisadas com inteligência e com coerência. Então, quem ganhar a eleição, seja quem for, Ricardo Agostinho, Vladimir Matos, Marino, Maruca, MT, Marcelo Teixeira, qualquer um deles, tenham um pouco de paciência. Nunca um presidente do clube entrou para administrar a instituição com a dívida que o Santos tem hoje e que, pelo jeito, não mudou muita coisa, né? Com salários atrasados, com necessidade de correr no mercado para que os funcionários do clube, especialmente, tenham um Natal digno, decente, né? O jogador pode esperar para receber, porque esse aí tem uma pequena fortuna guardada para resolver a vida dele, salvo raríssimas exceções, como a gente viu o depoimento aí do Gabriel Inocêncio, coitado, que não vai continuar no Santos e que escreveu que era a chance que ele precisava na vida, né? Outros estão com o burro na sombra. Então, precisa arrumar dinheiro para pagar o 13º. Com os jogadores, infelizmente, tem que pagar, sabe por quê? Porque se não pagar, você perde os direitos, o cara entra na justiça, ele vai cobrar mais do clube e a dívida vai aumentar mais ainda. Então, o presidente eleito ele vai pegar um clube que não tem recursos agora. Ele precisa criar mecanismos para, no curtíssimo prazo, os recursos entrarem. Recursos que não podem se transformar numa dívida maior ainda. O Santos tem que arrumar o dinheiro e logo tem que fazer ele mesmo mais dinheiro para liquidar o que tiver que ser trazido no primeiro momento. Um presidente que vai ter que lidar com a tristeza do torcedor, porque vão ser só 2 torneios no ano. Um, que se a gente ganhar, dá alegria, que é o Campeonato Paulista. Porque tem que ganhar, tem que, no mínimo, ir longe para ter Copa do Brasil em 2025. O Santos tem que ir bem no Campeonato Paulista e tem que ter um time no dia 21 de janeiro para ir bem no Campeonato Paulista, para ir à Copa do Brasil em 2025. Tem que ter boa classificação no Campeonato Paulista. Se puder ganhar o campeonato, melhor ainda, porque acalma o nosso coração. Porque depois a Série B é uma obrigação do Santos. Não digo nem ganhar, porque vocês já viram o que eu disse, eu acho que ganhar ou não ganhar, tanto faz. Você tem que classificar, tem que estar entre os 4. Né? Tem que subir e em 2025 ter uma outra visão, né? Até se contam com algumas perspectivas aí, eu não vou falar nada agora, porque infelizmente, eu não quero dar nenhuma conotação aqui de favorecimento A, B ou C, mas depois do resultado final a gente pode falar sobre isso. Então, um cidadão que vai sentar na cadeira com enormes desafios. A dívida continua, a fila de títulos continua, e a pressão por jogar a segunda divisão pela primeira vez na história do clube é gigante. Então, grupos políticos nessa hora, eles têm que entender. O cara vai sentar lá na cadeira, ele precisa de um tempo de vacância, ele precisa de um tempo de adaptação, de conhecer, de planejar, de montar. Se o planejamento dele der errado, se ele, por exemplo, aparecer com um técnico esquisito, vir com contratações estranhas, fazer negócios com os jogadores do elenco atual que sejam lesivos ao clube, por exemplo, vender um ativo como o Jair, como o Joaquim, por qualquer dinheiro de pinga, como eu não falo ex-presidente, eu falo o presidente rebaixado, André Zueda. Todos os que foram presidente do Santos, eles vão carregar o ex-presidente. Esse nunca vai ser um ex-presidente. Ele vai ser sempre o presidente rebaixado. O presidente rebaixado deixou essa situação. Então, da minha parte, o eleito sabe, porque eu falei isso no olho deles, falando para eles,
eu vou dar sim o tempo necessário, o que a minha consciência, que o meu coração acharem corretos. Serão 6 meses? 1 ano? Vai depender do andamento das coisas, vai depender do desenrolar dos fatos. Se eu perceber que existe uma vontade de acertar, que existe uma boa vontade, que existe eventualmente um passo que tenha sido dado errado, mas que por uma daquelas coisas, tipo o jogo com o Bragantino, que a bola bate na trave e pinga no chão, o cara entra de cabeça, uma bola que podia ter saído, né? Como o John no meio do caminho para pegar a bola contra o Palmeiras, essas coisas, tem coisas que fogem do nosso controle, mas aquilo que está dentro do controle, que está sob controle da gestão, e se eu perceber que aquilo está sendo bem feito, eu continuarei fazendo o mesmo trabalho que eu sempre fiz. Não vou, porque perseguir profissional do futebol é coisa de gente mau caráter. Mau caráter é que persegue desde o primeiro dia. Por mais que eu não goste eventualmente de uma outra ideia do candidato, por mais que eu não goste eventualmente de uma outra figura que apoia tal candidato, eu não posso, no primeiro dia, iniciar um processo de oposição a quem ganhar. Mas quem sou eu na história toda? Eu sou só um jornalista, tenho meu canal aqui com os meus inscritos, que essa ideia ela precisa ser disseminada entre todos. Os que produzem conteúdo, os que fazem comentários em redes sociais, os que vão ao estádio. Isso precisa ficar claro. Ou tem um forte apoio ao presidente que ganhar no primeiro momento e uma questão de crítica construtiva, de observar e apontar os erros de forma construtiva num primeiro momento. Se não for assim, vai ser muito difícil. Se tiver gente já plantando ódio, semeando discórdia nos primeiros instantes, isso aí não vai ajudar nada ao Santos. Agora, também tem o turning point, que é o ponto da virada, né? Se acontecer coisa do tipo contratar Falcão, permitir que jogador dê risada em banco de reserva com o time perdendo e não acontecer nada, aí a coisa muda de figura. Então, tá todo mundo sabendo o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Em relação às dificuldades, eu acho que é obrigação nossa compreender as dificuldades. Mas, no geral, tem atuações do dia a dia que vão mostrar se o novo presidente, a nova direção do clube, Conselho Deliberativo, deverão continuar merecendo a confiança do torcedor e do associado. Tá certo? Boa sorte a todos. Boa sorte para quem votou já, para quem vai votar ainda, para os candidatos e para o Santos Futebol Clube, para a nossa instituição, que o melhor possa acontecer. Falei aqui também em nome de Cicobi Unimais Metropolitana, sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, Mongaguá, além das agências na capital paulista, Grande São Paulo, ABC e importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro com a incorporação do Cicobi Santa. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office, site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, mas a gente vai se reencontrar mais neste sábado e neste domingo também. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.